Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Aldair e hoje a gente vai relembrar um pouquinho de matemática básica. Na verdade, a gente vai revisar um pouquinho sobre uma operação estudada no ensino fundamental e que é normalmente exigida em várias situações específicas do ensino médio. Que operação é essa? Potenciação. O que nós sabemos com relação à potenciação? Sabemos que o objetivo dela foi nos proporcionar uma maneira mais prática de desenvolvermos uma multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 10 fatores simples. Qual é a maneira prática de escrevermos este produto? Escrevendo na forma de potência, 5 elevado a 10. Assim como a função primordial da multiplicação é facilitar o desenvolvimento da adição de parcelas iguais, a potenciação também surge com este princípio, né? Facilitar uma operação básica prioritária, né? Originária, no caso específico, a multiplicação. Então, vamos relembrar algumas características da potenciação. Primeiro, na potenciação do expoente natural, que nós temos como propriedade fundamental. Imagine esta potência, ó, potência de base A e expoente n. Potência de base A expoente n, nós estamos considerando esse n aqui como um número natural, né? Número natural. 1, 2, 3, 4, 5, né? Poderia ser o zero aqui, mas depois a gente vai apresentar a condição específica do zero. Então, o que diz este expoente? Na verdade, vamos estudar a estrutura da potência. Se nós temos aqui uma potência de base A e expoente n, nós já sabemos que o papel desta expressão, né, deste termo, é representar uma multiplicação de fatores iguais. E quem é que determina o número de fatores que gerou o produto? O expoente. Na verdade, o expoente tem como função nos informar o número de fatores daquele determinado que gerou, na verdade, aquele determinado produto. E o papel da base? Quem é a base? A base representa os fatores. Base nada mais é do que a representação dos fatores que gerou aquele produto. Então, se nós temos aqui uma base A, um expoente n, nós teremos que desenvolver um produto de n fatores A. Beleza? Aqui nós temos alguns exemplos. Ó. Uma potência de base 5 e expoente 4. Eu vou multiplicar a base por ela mesma, no caso 5, tantas vezes quantas o expoente determinar. Se o expoente é 4, nós iremos desenvolver um produto de 4 fatores. Quem será o fator? O professor, quem representará o fator? A base. Então, nós teremos aqui um 5 vezes 5, né, que vai dar 25. E 5 vezes 5, 25 também, né? Como nós temos aqui um par de fatores, 25 vezes 5, 625. No segundo caso aqui, ó, no segundo exemplo, nós temos uma potência de base menos 2, ó. Percebam que a base dessa potência é negativa, o expoente é 3. Então, nós iremos multiplicar o menos 2 por ele mesmo 3 vezes, né? Teremos 3 fatores menos 2. Percebam que, neste caso, já surge uma característica específica. Na verdade, o que está surgindo aqui é a necessidade de aplicação lá de uma propriedade, né, operatória dos números inteiros. Quando eu multiplico números inteiros, eu preciso ficar atento ao sinal do produto, ao sinal do resultado. E como é que eu vou conseguir determinar esse sinal, professor? Executando a regrinha de sinais. Né? Nós temos aqui, ó, menos 2 vezes menos 2, vai dar mais, né? Porque menos com menos vai dar mais 4. E eu vou pegar esse sinal positivo aqui e fazer o jogo de sinal com o outro negativo. Mais com menos vai dar menos. Eu já sei que esta potência será negativa. Eu já sei que essa potência será negativa devido à regrinha de sinais. E 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Eu tenho certeza que vocês lembram lá do ensino fundamental, especificamente do 7º ano, quando o professor dizia o seguinte, ó, sempre que a base for negativa, nós temos uma base aqui negativa, base menos 2, e o expoente, um número natural ímpar, o resultado será sempre negativo. A potência será sempre negativa. Então, menos 2 elevado a 3, menos 8.
Se fosse menos 2 elevado a 7, resultado negativo, pois a base da potência é negativa, seria negativa, e o expoente ímpar. Professor, mas se o expoente for par, observem aqui, ó, nós temos novamente uma base negativa, a base agora é menos 3, e o expoente é um número natural par, o 4. Então eu já sei, pela propriedade fundamental da potenciação, né, pelo princípio construtivo de uma potência, que eu vou multiplicar o menos 3 por ele mesmo 4 vezes. Surgirão neste produto, né, surgirão na expressão que vai gerar este produto, 4 fatores menos 3. Quando eu aplico a regra de sinais, olha o que acontece, ó. Menos com menos vai dar mais. Nós temos aqui um par. Eu posso pegar esses dois aqui também, ó. Menos com menos vai dar mais. E mais com mais, mais. O resultado será positivo. Perceba, acredito que ficou claro para vocês aqui o seguinte, ó. Sempre que o expoente for par, independentemente do sinal da base, o resultado será sempre positivo. Pois nós teremos sempre pares para a execução do jogo de sinal, ó. Menos 3 e menos 3, 2 a 2. Se o expoente fosse 6, surgiriam mais 2 fatores menos 3. Se o expoente fosse 8, surgiriam mais 2 fatores menos 3. Então, sempre que o expoente for par, independentemente da base, potência positiva, resultado positivo. Se o expoente for ímpar e a base negativa, resultado negativo, potência negativa, né? Potência é o resultado do desenvolvimento da potenciação. Professor, mas se a base fosse positiva, aí o resultado ia ser positivo, né? Nós teríamos na expressão, né, no produto, nos fatores do produto, somente números positivos. E o joguinho de sinal de números positivos, né, de sinais positivos, produzirá sempre uma resposta positiva. Beleza? Falta desenvolver aqui, ó, 9, né? E aqui 9 também. 9 vezes 9, 81. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Executando aqui de maneira direta. Observação aqui, ó, uma observação importante. Menos 3 elevado a 2. Este termo aqui é menos 3 elevado a 2. Menos 3 ao quadrado, né? Lembre-se desta nomenclatura. Normalmente falamos, quando o expoente da potência é 2, a gente fala 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Quando é 3, 5 ao cubo, 6 ao cubo. Professor, e o expoente maior que 3? Aí a gente chama quarta potência, quinta potência, e assim sucessivamente. Voltando para cá, para a nossa observação, menos 3 elevado a 2 é diferente de menos 3 elevado a 2. Professor, o que muda aqui? O parênteses. O parênteses ele indica o seguinte, ó. A base desta potência é um número negativo. A base dessa primeira potência é 3, um número positivo. E esse menos, professor, esse menos é um termo da expressão. Ele pertence à expressão, porém, não pertence à base da potência. Não é um sinal indicativo do valor da potência, né? Do valor relativo da base da potência. Então, nós temos aqui menos 3 elevado a 2. Aqui nós temos menos 3 elevado a 2. Nesse caso aqui, ó, para desenvolvermos, eu teria que repetir o sinal, ó, como está demonstrado aqui. Repetir o sinal e desenvolver a potência 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. No segundo caso, nós já vimos, né? Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Então, o resultado que seriam produzidos aqui, ó, seria menos 9, que é diferente de 9. Então, nós temos menos 9 e 9, né? Diferença de 18. Então, percebam mais uma vez, né, a importância do parênteses, né? De sabermos identificar o papel do parênteses na expressão, o que ele representa, o que ele indica. Beleza? Agora vamos relembrar um pouco daquelas propriedades, né, resolutivas da potenciação. Na verdade, qual é o papel dessas propriedades? Nos permitir simplificar expressões. Nos permitir resolver expressões que envolvem a potenciação de maneira mais direta, de maneira mais prática. Então, a primeira propriedade que a gente estudou, né, no desenvolvimento da potenciação foi a do produto de potência de mesma base. Multiplicação de potência de bases iguais. O que é que diz essa propriedade?
propriedade nos diz o seguinte, ó, sempre que estivermos multiplicando potências de mesma base, é só repetirmos a base e adicionarmos os expoentes, né? Percebam que esses expoentes a gente está considerando expoentes naturais. Se tiver um inteiro, né, a gente tem que aplicar a regra de sinal. Se for 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a menos 3. 2 mais menos 3, mais com menos vai dar menos. Então, condicionada a regra de sinal, a gente vai ter que subtrair. Mas a propriedade nos diz, de maneira geral, quando o expoente é natural, que a gente vai sempre adicionar esses expoentes. Olha aqui, ó, o motivo, uma explicação direta, né? E a partir daqui a gente produz uma recorrência. 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2. Então, na primeira potência, usando a propriedade fundamental da potenciação, eu vou gerar aqui 4 fatores 7, né? 4 fatores 7. Porque o papel do expoente é nos dizer o número de vezes que a base será multiplicada por ela mesma, quando este expoente for natural. 7 elevado a 2 é 7 vezes 7. Percebam que surgiu aqui, né, na expressão geral, 6 fatores 7. Quando eu vou representar este produto, né, esta expressão na forma de potência, eu vou manter a base 7 e indicar o número de fatores por um expoente. Se são 6 fatores, expoente 6. Ou seja, era só termos adicionado aqui no início os expoentes 4 mais 2. Beleza? Será importante, né, principalmente no ensino médio, quando estiver estudando função exponencial. Na função exponencial, surgirá diversas situações que exigirão de vocês a aplicação dessas propriedades. Na verdade, o conhecimento das propriedades para poder desenvolver a expressão, né, a equação exponencial solicitada. Beleza? Vamos para a segunda propriedade. Segunda propriedade é a da divisão, né? Divisão de potência de uma mesma base, quociente de potência de uma mesma base. O que é que eu tenho que lembrar logo de cara na revisão, né, no estudo desta propriedade, na aplicação dessa propriedade? Eu tenho que lembrar que toda divisão equivale a uma fração, pode ser representada por uma fração. Assim como toda fração representa uma divisão, né? Equivale a uma divisão. Então, A elevado a M dividido por A elevado a N é a mesma coisa que A elevado a M sobre A elevado a N. O que diz a propriedade? A propriedade diz que na divisão de potência de mesma base, no quociente de potência de mesma base, é só repetirmos a base e subtrairmos os expoentes, né? A elevado a M menos M. Mas por que subtrair os expoentes? Ó, um exemplo aqui que deixa bem claro a consequência desta propriedade, né? O porquê desta aplicação nos expoentes, né? O porquê de subtrairmos os expoentes. Trouxe aqui o mesmo exemplo, 7 elevado a 4. Então, nós teremos aqui dividido por 7 elevado a 2, aí representei aqui por fração, devido à sua condição de equivalência. Numerador, 4 fatores 7, pois era 7 elevado a 4. Denominador, 2 fatores 7. O que é que eu posso fazer na divisão, né? Quando eu estou trabalhando, quando eu represento essa divisão por uma fração? Eu posso utilizar a propriedade do cancelamento. Posso utilizar aqui a lei de corte. Por quê, professor? Porque como divisão e multiplicação são operações inversas, e operações que satisfazem o mesmo princípio de prioridade no processo resolutivo, eu posso escolher qual delas eu vou resolver primeiro. Eu vou escolher aquela que facilite, né, o meu desenvolvimento, que simplifica o processo. Ou seja, quando eu tenho aqui, ó, 7 vezes 7 vezes 7 dividido por 7 vezes 7, eu posso dividir primeiro, ó. 7 por 7 vai dar 1. Cancelei. Aqui também, ó, 7 dividido por 7 vai dar 1. O que é que sobra? 7 vezes 7. E 7 vezes 7 representado por uma potência é 7 elevado a 2. Base 7, o expoente 2 indica o total de fatores daquele respectivo produto. Beleza? Que gerou, na verdade, aquele respectivo produto. Terceira propriedade é a potência de uma potência.
No que eu trabalho, professor? Com o que eu trabalho, na verdade, na potência de uma potência? Eu vou trabalhar com uma potência de uma potência. Como o próprio nome já diz, eu vou ter isso aqui, ó. 7 elevado a 4 elevado a 2. Eu tenho uma potência de expoente 2 de uma potência de expoente 4. Potência de potência. Percebam que a base da potência que tem expoente 2 é 7 elevado a 4. É a potência que tem como expoente o 4 e a base 7. Se eu aplicar no desenvolvimento desta potência de uma potência a propriedade geral da potenciação, olha o que vai acontecer. Ó. 7 elevado a 4 elevado a 2, como eu tenho aqui expoente 2, eu vou ter dois fatores, né, no desenvolvimento desse produto. Então vai ser 7 elevado a 4, pois 7 elevado a 4 é a base da potência, vezes 7 elevado a 4. Caímos em uma multiplicação de potência de mesma base. E nós vimos, né, que no início, na primeira propriedade, que se estivermos multiplicando potências de mesma base e quisermos representar este produto como uma potência, é só repetirmos a base e somarmos os expoentes. 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 4 equivale à potência 7 elevado a 8. Eu vou ter 4 fatores 7 aqui no primeiro produto, né, no primeiro fator, primeiro elemento do produto, mais 4 fatores 7. 4 mais 4, 8. Não se esqueçam que o expoente ele indica, né, este quantitativo de fatores que produziram o produto, que geraram o produto. Professor, mas por que 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 4? Porque 7 elevado a 4 é a base de uma potência de expoente 2. E este expoente 2 está nos dizendo que o 7 elevado a 4 será multiplicado por ele mesmo duas vezes. Este é o papel do expoente. Daí, a gente já relembra o que é a característica geral, né? O desenvolvimento geral desta propriedade. O que é que eu posso fazer para resolver de maneira mais direta, professor? É só repetirmos a base e multiplicarmos os expoentes. 7 elevado a 4 elevado a 2 é 7 elevado a 8. 4 vezes 2, 8. Daí a gente já generaliza a propriedade, ó. Uma potência de base A elevado a M elevado a N é igual a A elevado a M vezes N. Repete a base e multiplica os expoentes. Aí aqui eu trouxe uma observação, ó. Percebam, lembrem-se que quando a gente estuda a potência no ensino fundamental, os nossos professores deixam isso bem claro, ó. Esta potência, né, esta potência aqui, 7 elevado a 4 elevado a 2, é diferente de 7 elevado a 4 elevado a 2. Perceba que tem uma vírgula aí, né? A vírgula diferencia a leitura. Olha a língua portuguesa entrando no entendimento da estrutura, né? Da estrutura da expressão. 7 elevado a 4 elevado a 2. 7 elevado a 4 elevado a 2. Na segunda nós temos 7 elevado a 4 elevado a 2. Potência de uma potência, neste caso aqui, é só multiplicarmos os expoentes. No primeiro caso, não. No primeiro caso, nós temos uma potência de base 7 e um expoente 4 elevado a 2. No segundo caso, nós temos uma potência de base 7 elevado a 4 e um expoente 2. O que daria isso aqui no desenvolvimento? Ó, primeiro eu tenho que resolver a potência do expoente, que é 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que vai dar 16. 7 elevado a 16. Na segunda, por ser uma potência de uma potência, a gente já viu que é só aplicar a propriedade, né? Multiplicar os expoentes. 7 elevado a 4 elevado a 2 será 7 elevado a 8. Ó, perceba a diferença, que normalmente cai em vestibular. Se não ficarmos atentos, a gente vai errar. Uma coisa bem simples, que é indicada, né, na sua representação, na sua estrutura matemática, pelo parênteses. A diferenciação está sendo indicada pelo parênteses. Se tivesse escrito por extenso, seria o posicionamento da vírgula, que indicaria a diferenciação da leitura dessas duas potências.
E por último, né, que é mais uma consequência das propriedades anteriores, nós temos aqui uma propriedade distributiva para multiplicação e uma distributiva para divisão. Ó. Se eu tenho 2 vezes 3, tudo isso elevado a 2, eu posso aplicar a distributiva aqui. É só pegar o 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Percebam que nós temos aqui, pessoal, um expoente 1 para o primeiro 2, para o primeiro fator, e um expoente 1 para o terceiro fator. Aí aqui é só aplicarmos potência e potência. 2 elevado a 1 elevado a 2 é 2 elevado a 2, porque 1 vezes 2 vai dar 2. 3 elevado a 1 elevado a 2 é 3 elevado a 2, porque 1 vezes 2 vai dar 2. Perceba que se a gente desenvolver, independentemente da escrita, o resultado, né, a potência vai ser a mesma. 2 vezes 3, 6. 6 ao quadrado, 6 elevado a 2, 6 vezes 6, 36. Se desenvolver aqui, ó, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 2 vezes 2 vai dar 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 vai dar 9. 4 vezes 9 também vai dar 36. E a mesma consequência, né, a mesma estrutura distributiva é aplicada na divisão. 2 terços elevado a 2 é igual a 2 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2. Eu só apliquei aqui a distributiva na divisão. Percebam que por ser uma representação fracionária, né, a fração equivale a uma divisão, o denominador tem que ser sempre diferente de zero. Né? Se fosse 2 sobre 0, independente do expoente, a resposta seria uma indeterminação matemática. Né? Não teria solução determinada para aquele termo, para aquela expressão. Beleza? Então, nós finalizamos aqui esta primeira parte das propriedades de potenciação, essa primeira estrutura de potenciação. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre potência de expoente negativo e potência de expoente nulo, além de potência de base 10, né? Relembrarmos um pouquinho lá do ensino fundamental. Potência de expoente negativo, né? Vamos desenvolver esse exemplo aqui, essa divisão. 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 5 equivale à fração 3 elevado a 4 sobre 3 elevado a 5. Nós já vimos que, pela propriedade fundamental, eu tenho que desenvolver a potência respeitando, na verdade, obedecendo a determinação do expoente. Se eu tenho o expoente 4, 4 fatores 3 aqui para o numerador. No denominador eu tenho o expoente 5, 5 fatores 3. Então aqui eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3 dividido por 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Nós já vimos no exemplo anterior, né, na situação anterior, que é só a gente cancelar. Ó. Cancela, cancela. Foi que sobrou aqui no denominador, professor, um 3. E no numerador, tem gente que esquece. Sobrou no numerador foi 1, né? Porque nós estamos dividindo. Quando eu uso essa propriedade do cancelamento na fração, né? Que só é possível quando eu tenho fatores no numerador e fatores no denominador, eu estou executando a divisão. Quando eu divido um elemento por ele mesmo, o resultado vai ser sempre igual a 1, com exceção de 0 por 0, que é a indeterminação matemática. Então, o resultado aqui foi 1 terço. 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 5 vai dar 1 terço. Porém, eu acredito que está claro para vocês que eu poderia aplicar aqui, nesta divisão, a propriedade do quociente, né? Divisão de potência de uma mesma base. O que é que diz essa propriedade? É só repetirmos a base e subtrairmos os expoentes. E 4 menos 5, né? Subtração de inteiros com sinais diferentes, vai dar menos 1. Porque sinais diferentes subtrai e conservamos sempre o sinal do maior módulo. O módulo do menos 5 é maior do que o módulo do 4. Já vimos que 3 elevado a menos 1 vai dar 1 terço. Daí a conclusão, né? Daí a necessidade de relembrar a característica do expoente negativo. O que indica o sinal negativo no expoente da potência, professor? Indica que aquela potência é o inverso da positiva. Como assim inverso, professor? Ele está dizendo o seguinte, ó, 2 elevado a 3 é o inverso de 2 elevado a menos 3. Se 2 elevado a 3 vai dar 8, 2 elevado a menos 3 tem que ser o inverso de 8. O inverso de 8 é 1/8.
Não se esqueçam que, para determinarmos o inverso de um número racional, é só invertermos denominador com numerador, né? Na sua estrutura fracionária, na sua representação fracionária, é só invertermos numerador com denominador. E a condição lá por propriedade nos diz o seguinte, né? O produto dos inversos vai ser sempre igual ao elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é 1. 8 vezes 1 oitavo vai dar 1, né? Porque vai ficar 8 sobre 8, 8 sobre 8 vai dar 1. Não se esqueçam que para determinarmos o inverso, é só invertermos numerador e denominador de posição, né? Numerador e denominador da representação do número racional. Daí eu já concluo a propriedade, ó, a elevado a n, a menos n, vai ser igual a 1 sobre a elevado a n. Ou seja, para determinarmos a potência, uma potência de expoente negativo, é só invertermos a base da potência, que nós temos base A, e trocarmos o sinal do expoente. Se ele está negativo, fica positivo. Já executei, eu acredito que ficou claro para vocês que o papel do sinal negativo é só dizer, ó, inverta a base, pois esta potência, essa potência, é o inverso daquela que tem um expoente positivo. Então, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Ou seja, para calcularmos 2 elevado a menos 3, eu posso resolver de maneira direta, desde que eu compreenda essa relação de inversão entre aquela que tem expoente positivo e aquela que tem expoente negativo, ou posso simplesmente aplicar a propriedade. Ó. 2 elevado a menos 3 é só inverter a base 2, o inverso de 2 é 1 meio, e troco o sinal do expoente. 1 meio elevado a 3, né, troquei o sinal do expoente, vai ser 1 vezes 1 vezes 1, dividido por 2 vezes 2 vezes 2. Já sabíamos que isso aqui ia dar 1 oitavo. Mesma coisa na segunda. Na segunda nós temos um racional não inteiro, né? 3/5 é um número racional não inteiro. E eu já sei que, aqui está positivo, deixa eu colocar negativo, a graça é negativa, esse é o nosso objetivo. 3/5 elevado a menos 2 é igual a 5/3 elevado a 2. Ó. Inverti a base da potência e troquei o sinal do expoente. Nós vimos que esta relação de inversão existe nas potências, sinal negativo e sinal positivo. Aqui eu vou ter 5 elevado a 2, né? Aplicando lá aquela propriedade que a gente viu no item anterior, na parte anterior, 5 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2. Aqui dá para fazer direto, né? 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que vai dar 25. Por favor, não digam 10, não pensem em 10. 3 elevado a 2 vai dar 9, pois é 3 vezes 3. Beleza? Então, não se esqueçam que o sinal negativo, lá no expoente de uma potência, ele indica que aquela potência vai ser o inverso da positiva. Ou seja, para encontrar a potência, para encontrar a solução, você terá que, no desenvolvimento, inverter a base e trocar o sinal do expoente, pois é esta a indicação feita pelo sinal negativo. Beleza, pessoal? Cuidado para não confundir, cuidado para não achar o seguinte, sinal negativo vai ter resposta negativa. Nem sempre, vai depender do expoente, né, da condição do expoente, se ele vai ser par ou ímpar, e da base. Se o expoente for ímpar, mesmo sendo negativo, e a base for negativa, o resultado negativo. É aqueles critérios estudados lá na parte anterior. Porém, o único papel do sinal negativo lá no expoente da potência é dizer que aquela vai ser o inverso da positiva. É indicar a relação de inversão. Beleza? Vamos dar continuidade. A potência de expoente nulo. O expoente nulo é o expoente zero. Acredito que todo mundo lembra que toda potência de expoente zero, desde que a base seja diferente de zero, né? Desde que a base não seja zero, vai ter resultado 1. 0 elevado a zero é uma indeterminação matemática, porém qualquer outra base elevada ao expoente zero vai ter resultado 1. Por quê, professor? Porque o papel, né, a indicação do expoente zero, a informação trazida pelo expoente zero é de que aquela potência resulta da divisão da base por ela mesma. Se eu tenho, por exemplo,
25 elevado a zero, eu tenho que lembrar, 25 elevado a zero, nada mais é do que 25 dividido por 25. É essa a indicação do expoente nulo. Olha como ele surge aqui, ó. 4 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 dá 16, dividido por 16 vai dar 1. Porém, se tivéssemos aplicado a propriedade, ó, divisão de potência de uma mesma base, eu vou repetir a base, 4, e subtrair os expoentes. 2 menos 2 vai dar 0. 4 elevado a 0 é igual a 16 dividido por 16, ó, porque ele surge do mesmo desenvolvimento, da mesma expressão. Se 16 dividido por 16 é igual a 1, 4 elevado a 0 também será igual a 1. Daí, a gente generaliza a propriedade. Toda potência de expoente zero e base não nula, ou seja, e base diferente de zero, terá resultado 1, será igual a 1. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho de potência de base 10. Isso aqui é importante para o entendimento de notação científica, que vocês utilizam bastante em situações da disciplina de Física e Química. Mas aqui é super tranquilo, só para a gente relembrar mesmo que quando a base é 10, eu consigo resolver, eu consigo identificar a potência de forma ainda mais direta. Por quê, professor? Ó, 10 elevado a 1 vai dar 10, 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que vai dar 100. Daqui já começa a perceber a recorrência, né? 10 elevado a 3 ó, é 10 vezes 10 vezes 10. E, professor, qual é a recorrência? O expoente indica a quantidade de zeros do resultado da potência. 10 elevado a 3 vai ter 3 zeros. E 1, né? Porque eu vou ter o algarismo não nulo 1 surgindo nos três fatores 10. 1 vezes 1 vai dar o próprio 1, acrescenta 3 zeros, 1000. 10 elevado a 4, ó, expoente 4, 10.000, 4 zeros. Então, de maneira bem simples, a gente percebe esta recorrência na potência de base 10. Isso quando o expoente for positivo. Quando for negativo, professor, nós vimos que expoente negativo indica que aquela potência é o inverso da positiva. Qual é o inverso de 10? O inverso de 10 é 1/10. O inverso de 10 é 1/10. E 1/10 representado na forma decimal é 0,1, né? Décimo indica uma casa decimal lá na representação decimal do número racional. 1/10, 0,1. Professor, 100, qual é o inverso de 100? O inverso de 10, 1/100. 1/100 na forma decimal, duas casas decimais. Então vai ser 0,01. 10 elevado a menos 3, o inverso de 1000. O inverso de 10 elevado a 3. O inverso de 1000 é 1 milésimo, ou seja, 0,001, 3 casas decimais. 10 elevado a menos 4, o inverso de 10.000, esse aqui vai ser 1/10 de milésimo. 4 casas decimais. Beleza? E só para relembrar um pouquinho lá da potência de base 10, quando você estiver estudando notação científica, né? Aplicando notação científica no desenvolvimento de um problema qualquer, vocês precisarão relembrar essa característica da potência de base 10, principalmente lá na inscrição dos números pequenos, né, na representação dos números pequenos. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente encerra esta revisão de potenciação. Espero que o vídeo não fique muito longo, mas vai ser necessário compreender estas propriedades, né, entender, relembrar as características da propriedade, para poder estudar principalmente as funções exponenciais e funções logarítmicas, ok? Vou fazer um próximo vídeo falando sobre radiciação, espero que vocês assistam os 2 vídeos, que vocês revisem, estudem e tentem aplicar na resolução de diversas situações, problemas, nas resoluções de exemplos, ok? Tchau, tchau, abraço, professor Daí aqui, super tímido, mas ralando aí nesse momento de quarentena. Tchau, abraço a todos.